Olá, bem-vindo ao episódio número 5 da Escola do Podcast. E eu sou Edward Schmitz. E aqui, Jefferson Pérez. E aí, Edward, tudo tranquilo? Tudo excelente. Jefferson, eu quero fazer um podcast. Qual que é a duração que eu devo me concentrar num episódio de podcast? Isso é uma pergunta que vem direto assim, dos alunos, do pessoal que acessa o nosso site e manda e-mail, né? Pô, qual o tamanho ideal de episódio? Será que pode ser de 5 minutos? Pode ser de 2 horas? Pode ser de 1 hora? O que eu faço? E aí? O que é? Como é que você vê isso? Realmente essa é uma pergunta recorrente dos alunos. Eles perguntam muito sobre isso. E eu acho que a questão da duração, ela tem vários aspectos. E eu acho que o principal é: qual é a sua disponibilidade de tempo? Você primeiro tem que pensar naquilo que você consegue produzir. Talvez você consiga produzir um episódio a cada 15 dias e um episódio com um conteúdo muito bacana, de valor, que entrega valor para sua audiência. Se é isso que você consegue, esse é a duração e a frequência ideal. Então, se você consegue produzir 1 hora de conteúdo a cada 15 dias, é o ideal. Você faça dessa forma. Passa 1 hora a cada 15 dias. Faça 1 hora. Então, cada um vai ter que encontrar esse balanço entre aquilo que você é capaz e aquilo que também a sua audiência está pedindo. Então, você vai ter que também ir lá ouvir, né, as pessoas que estão ouvindo o seu podcast, vai ter que fazer essa conexão com a galera e tentar entender com eles o que eles querem ouvir. Porque talvez eles queiram ouvir algo mais rápido. Talvez você tenha um determinado nicho, um determinado mercado, que você quer uma mensagem mais rápida. Nós começamos como? Você lembra lá como que nós começamos? Olha, você tirou daqui, porque eu estava pensando justamente nisso, porque a gente começou mirando em 30 minutos. 30 minutos. A gente pensou nisso. Quantas vezes por semana? 1 vez por semana. E a gente fez isso por um bom tempo. 6 meses, quase. Acho que sim. Aí o que o pessoal queria? Uma mensagem mais rápida. Exato. O que nós fizemos? Um episódio rápido, de até 5 minutos, toda sexta-feira. Então a gente passou a publicar 2 por semana, segunda e sexta. Na segunda, mirando em... Hoje já está um pouquinho mais, né? Quase 1 hora. Já. 45 minutos, tal. Porque a gente percebe que o pessoal gosta, né? Gosta. Então, e quando a gente produz um conteúdo, tem tanta informação, que às vezes não dá para tirar em 30 minutos. E aí a gente acabou aumentando um pouquinho para 45 e o de sexta, esse fica basicamente com 5 minutos no máximo, às vezes dá até 2 minutos e meio, alguma coisa assim, né? Sim. E é uma mensagem rápida, mas é uma reflexão, olha, às vezes é muito profunda, mas enfim, isso é outro assunto. Mas a gente fez isso, né? Exato. E teve uma pesquisa aí da Pod Pesquisa que foi feita no ano passado, em 2018. Pod Pesquisa. Foi uma pesquisa que foi realizada pela Associação Brasileira de Podcast, juntamente com a CBN, e ela identificou e traçou um perfil. Então, talvez, se você não saiba como começar, eu acho que a pesquisa traçou assim alguns dados bem importantes. O primeiro foi o seguinte: a frequência não precisa ser diária. Os ouvintes querem um programa que ele possa ouvir semanalmente. 80% dos ouvintes falaram: se for semanal, é o ideal. E o tempo, 80%. Né? 80% das pessoas que participaram dessa pesquisa, que foram entrevistadas, elas disseram: olha, se tiver um episódio aí com uma frequência de uma semanal, vez por semana, tá ótimo. E foi 80%. Legal. Perfeito. E aí a questão de duração do episódio, o pessoal, 67% já disse o seguinte: olha, se tiver de 30 minutos a 1 hora, tô dentro. Pronto. Foi isso, né? Então, tá respondido. Agora, muita gente pediu também episódio até mais longo. Você sabe, Edward, que você tem um cara que a gente gosta muito dele. Inclusive o livro tá aqui, né? O pessoal que tá nos ouvindo não vai poder ver o livro, mas ele tá bem aqui em cima, cara. Aqui também, ó. Esse aqui também, é o Tim Ferriss. Cara, ele faz episódio de 2 horas e meia. Ele já tem mais de 400 milhões de downloads. É uma coisa absurda. E realmente é porque... E episódio de 3 horas. 3 horas. Imagina você ouvindo 3 horas um podcast e o cara fala: não tem audiência. Sim, tem audiência. Ele produz em média 5 a 6 episódios por mês.
Pois é, então, e o legal aí a pessoa fala assim, pô, mas será que alguém vai me aguentar ouvir? Não, na verdade agora eu vou falar. Sabe lá no Vida nos Trilhos, que a gente fez o episódio com a Márcia Bolé, que é uma executiva brasileira que está nos Estados Unidos, expatriada, né? Ela mesma falou, nossa, deu 1h30, será que o pessoal vai me aguentar? Esse é o terceiro mais ouvido do Vida nos Trilhos. E um episódio longo, né? E onde a gente jamais imaginava que isso ia acontecer. É o terceiro mais ouvido. Então, assim, e aí a pessoa fala, não, mas 1h30, 3 horas. Mas como é que funciona o negócio do aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo no celular, eu começo a ouvir. Na hora que eu paro, beleza. Parou, você vai fazer outra coisa, tal, na hora né? que você volta, na hora que você volta, da onde ele vai? Ele retoma onde ele parou. Da onde ele parou. Isso que é o legal. Né? Então, é uma coisa que você volta ali, aí você já continua no fio da meada e continua assistindo. Então, às vezes eu não consigo ver um podcast numa viagem, né? Por exemplo, num trajeto num do trajeto, carro. Né? Mas, então, essa preocupação com a frequência, a duração. Eu acho que é focar no conteúdo. Conteúdo é o mais importante. Agregar valor para a audiência. Se você está agregando tem uma valor, mensagem, realmente. Tem uma mensagem, vai em frente, agora, não tem problema. Edward, às vezes a pessoa ela quer fazer um podcast, ela não quer assumir um compromisso talvez muito longo. O que ela pode fazer? Tipo assim, a gente grava toda semana, né? É toda semana. Toda semana, né? Uma coisa assim, né? Toda semana. Às vezes eu falo para as pessoas assim, é toda semana, cara? É toda semana. E há mais de 80 semanas. Há mais de 80 semanas. Natal, Ano Novo, tudo? Sim, tudo. Qual que é o seu truque? O que vocês fazem? Bom, a gente tem um truque. Qual que é o truque? A gente planeja, né? A gente planeja e a gente tem uma manga. Então, claro, quando eu vou viajar, às vezes a gente passa uns 15 dias sem produzir, mas é porque a gente já produziu antes. Então tem fim de semana que a gente grava no sábado e grava no domingo. Exato. Né? A gente se planeja para poder fazer a viagem, descansar. Exatamente. Todo mundo, ninguém é de ferro. Enfim. Mas se a tem pessoa uma outra fala alternativa. assim... Exatamente. Como a Netflix faz? Então, por temporada. Exato. Temporada número 1, temporada número 2, temporada número 3. Inclusive, sabe que esse lance de temporada é muito legal, porque quando eu tô vendo um seriado da Netflix, quando termina a primeira temporada... Você já quer a segunda. Então você já ativa a sua audiência, você já ativa a expectativa. Então você ativa o gatilho da expectativa. Esse negócio de gatilho, assim, depois ele é aplicado... O pessoal que conhece mais marketing de internet vai saber o que a gente está falando. E no podcast, todos os gatilhos funcionam. Inclusive... né, o da antecipação, né, dessa expectativa, né? E quando você planeja uma temporada, você pode fazer duas coisas. Você pode gravar, vamos supor assim, uma temporada, 15 episódios. Aí você senta, trabalha nos 15 episódios e fica publicando um episódio a cada semana. Porque os agregadores, né, as plataformas que hospedam, né, o podcast, você consegue subir os episódios tudo de uma vez e dizer para ele, esse você publica lançado nessa data, esse nessa outra data. Não, você planeja dia, hora, minuto, né? Até segundo, sei lá, né? Não sei se segundo, mas você planeja um minuto que ele vai ser publicado daquele dia. Então você deixa os 15 lá, 15 semanas, tá? Às vezes a gente tem na Netflix lá uns seriados que são assim, né? Vai um por semana, né? Mas tem uns não, que lança os 15 de uma vez, ou os 20 episódios. E deixa a critério da audiência. Alguns vão consumir mais rápido e outros não. Uns que fazem a maratona, né? Exato. Assiste tudo, né? Isso que eu acho que é interessante. Então, se você às vezes está pensando em lançar e talvez não quer assumir esse compromisso, faça uma primeira temporada, né? Sente a audiência, coloca o conteúdo, pede o feedback e aí depois você descansa um período para poder talvez trabalhar numa segunda temporada, né? Para você ter um planejamento. Isso que é o bacana. E aí você tem uma série de outros benefícios, porque você pode realmente também criar aí os gatilhos e tudo mais. Criar uma antecipação, né? A segunda temporada vai ser em março de 2020. Aí o pessoal vai ficar tudo doido assim, nossa, 2020, que chegue logo essa data, porque aí eu quero
ouvir a segunda temporada, né? Então é uma forma legal, né? Porque a pessoa continua tendo vida, né? Porque às vezes o pessoal pode falar, pô, assim eu não vou ter mais vida, eu vou ter que ficar toda semana publicando, apesar de que para mim e pro Jefferson é um prazer tão grande fazer os episódios que a gente não sente essa dificuldade. E até, né, quando eu estava viajando, a gente se conecta por um Skype, por um WhatsApp e grava o episódio do mesmo jeito. E dentro da onde? Essa é legal, né? Eu gravei o último, que eu estava nos Estados Unidos, inclusive no Podcast Movement, de dentro do carro. Porque eu vou contar essa história. Porque assim, eu fiquei num Airbnb. Então é uma casa, né? Uma casa e essa casa tinha 4 quartos. Pô, uma casa legal. E eu peguei um quarto. Mas tinham outros hóspedes nos outros quartos. Então eu não podia ficar na sala lá falando alto. Eu queria gravar cedo. Ia ficar falando alto dentro da sala. As pessoas podiam entrar na sala a qualquer momento. Eu não tinha nenhum controle sobre isso. Você vê que legal, né? A gente também tem que ser criativo, né? E aí uma vez eu ouvi um cara de podcast falando que uma das melhores acústicas é gravar de dentro do carro. Olha só. Porque o carro... Então a gente já testou essa acústica. A gente já testou. Porque, sabe, é verdade. Se você tentar gravar um podcast... Agora vamos falar esse parênteses, né? Onde é o melhor lugar, né? A gente até falou, não precisa de estúdio, né? Lá atrás, num episódio, a gente falou isso, ó. Não precisa de estúdio. E não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Mas tem pessoas que vão gravar, quando o ambiente é muito aberto, dá muito eco, né? E aí o que o pessoal faz? Ou gravava dentro do armário, sério mesmo, tem podcaster americano que gravava dentro do armário, começou gravando dentro do armário e fez muito sucesso, né? Ele entrava no armário, tinha as roupas, ele gravava ali. E outro falou, não, o melhor é gravar dentro do carro, porque o carro ele tem os bancos, toda aquela estrutura, então não existe a reflexão do áudio, né? E não dá o efeito de eco. Então é uma dica, já ficou a dica. Mais uma dica aí. E você sabe que perguntando na pesquisa sobre a frequência, né, e a duração do podcast, uma coisa que a pesquisa descobriu também foi que 63% das pessoas que ouvem um podcast, elas que têm esse consumo, o que elas fazem? Elas acabam comprando produtos que são anunciados no podcast. Então, olha o potencial, 63% é muita gente, ou seja, quase que 2/3, né? 2/3 compram os produtos que são anunciados. Então, se você tem um podcast e está pensando realmente em fazer algo relacionado à monetização, essa é uma forma de você monetizar os seus produtos, os seus serviços, enfim, aquilo que você tem para oferecer. Isso vai acontecer e os grandes já perceberam isso. Por isso que a Globo está entrando nesse nicho. Né? A Globo não está fazendo esse movimento por bobeira, né? A Globo sabe que podcast vai explodir, por isso que eles entraram, né? Nos Estados Unidos, na verdade não é só Estados Unidos, né? Engloba uma estatística feita nos Estados Unidos que o investimento em propaganda de podcast, porque podcast na verdade ele é mundial, qualquer país falante da língua inglesa pode escutar os podcasts produzidos nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que fala, né? Inglês pode escutar aqueles podcasts, e quem fala português escuta o que a gente pode produzir, enfim. Mas lá no Podcast Movement eu fiquei sabendo que já foi investido, acho que foi ano passado ou retrasado, $500 milhões em propaganda, exatamente. Parece que esse ano eles vão fechar em $700 milhões, só dinheiro rodando em propaganda. E a expectativa para o ano que vem é algo em torno de 900 milhões, mas tem muita gente já achando que vai para 1 bilhão rapidinho. Só dinheiro de propaganda. Então, assim, as empresas já perceberam que vale a pena anunciar num podcast. Porque pensa bem comigo. Você faz um podcast sobre... Vamos falar de vinho. O cara fala sobre vinho. Não é um tema legal para um podcast? Okay. Eu nunca vi se tem podcast de vinho, mas deve ter, né? Se pesquisar, vai ter. Então o cara vai falar do vinho A, do vinho B, como é que você percebe, conta a história de uma região, tudo. E pensa bem, quem que vai escutar um podcast sobre vinho? Quem gosta de tomar vinho. Quem gosta de tomar vinho. Então, beleza. E
se você chegar para um anunciante e falar assim, olha, eu tenho um podcast que eu falo de vinho, eu manjo de vinho, entrevisto pessoas sobre vinho, você não quer fazer uma propaganda para esse público? É muito mais. A chance de você atingir o público correto de você vender é enorme. 60, conforme a pesquisa, 63% das pessoas possivelmente vão comprar o vinho. Porque quando você... Vamos pensar assim, você vai pegar uma rádio, qualquer rádio, mesmo em São Paulo. Você vai lá, vamos fazer uma propaganda de vinho na rádio em São Paulo. Ok. Beleza, eu gosto de vinho, tudo bem. Mas tem pessoas que não gostam de vinho, gostam de cerveja. Para que serve aquela pessoa? Aquela propaganda. Aquela propaganda, exatamente. Para que serve aquela pessoa? Não, a propaganda. O vinho serve para tomar, né? E a pessoa você não tomou serve nada, para beber. Né? Não. Ainda não. E a pessoa para beber. Mas aquela propaganda, você vai, potencialmente, você anuncia para a cidade de São Paulo inteiro. Quem estava ouvindo aquela rádio naquele momento. Em primeiro lugar. E aí, nem todas as pessoas gostam de vinho, então você vai atingir só uma fatia. E o pior de tudo isso é que o cara faz a propaganda e ele não vai saber quantas pessoas escutaram aquele anúncio. Enquanto no podcast ele tem a estatística. Então, assim, porque detalhe, né? no rádio normal, você depende de uma coisa para saber quantas pessoas assistem aquele programa. De uma pesquisa, não tem outro jeito. Não dá para você saber quantas pessoas estão ouvindo. Você tem que perguntar, fazer pesquisa. Por isso que tem o Ibope. Né? Mas no podcast não. Você sabe quantas pessoas fizeram download. Exatamente. E está evoluindo as estatísticas, o mecanismo, as formas de se medir. Está evoluindo de uma forma assustadora que a gente vai conseguir identificar. A gente já consegue estado, né, cidade. Daqui a pouco você vai ter um número maior e vai conseguir realmente ter dados muito mais precisos. Total. E a pessoa que está ouvindo aquele podcast sobre o vinho, ela realmente está identificada com o vinho. Cara. Então ela tem uma chance de poder fazer aquele processo de venda muito maior. E não é só isso, né? A gente está falando de duração, frequência, né, um pouquinho da monetização. Quem está ouvindo, né, a pessoa que está querendo talvez produzir um podcast, talvez você já tenha um produto, talvez você já tenha um serviço. Então você vai utilizar essa mídia e vai encaixar ela dentro da sua estratégia, dentro do seu negócio. Para conversar com o seu cliente. É um processo de venda. Então, o podcast é uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. Ela vai estar ali no ouvido, né, do seu cliente. Você vai estar falando com ele de uma forma muito íntima, muito próxima. E isso gera uma conexão muito, mas muito poderosa. Então aí realmente que se você está pensando em podcast e quer monetizar, eu acho que realmente é uma ferramenta excelente. E a melhor maneira de você vender algo para o público é instruir o público. Exato. Quando o público é instruído, ele sabe o que ele pode comprar. Ele vai ver valor naquilo Exato, que você está explicando, exatamente. naquilo que você está ensinando, naquilo que você está ajudando. Então, se você já sabe que a duração de 30 minutos, exato. Uma frequência semanal. Pode ser semanal, pode ser quinzenal. Exato. Enfim. E falando de novo em propaganda, o legal também é que quando eu estou escutando um podcast de vinho, eu vou escutar propaganda de vinho, não de, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com o que eu gosto, né? Então, ela vai estar muito conectada, a mensagem com aquele conteúdo. Então, para o ouvinte também vai fazer sentido aquela propaganda. Então, e é uma forma de você vender sem vender. Exato. E a melhor forma de vender. E outra, a pessoa que está ali no podcast, né, por exemplo, então eu e o Jefferson, a gente faz o Vida no Trilho, se a gente recomenda um produto, as pessoas que já nos conhecem, claro que elas tendem a confiar mais na gente. É claro. E outra coisa, a gente não vai comentar nada que seja ruim, porque a gente também não quer estragar a nossa imagem oferecendo um produto ou falando de algum produto, ou endossando um produto que não seja bom, né? Então, vejam a oportunidade, veja você a oportunidade que existe aí no podcast, né? Acho que os alunos aí vão ficar satisfeitos aí, né, Edward? Acho que sim, com certeza. E tem muito mais pela frente. Então, se você gostou deste episódio, e se você está vendo aí no YouTube, compartilhe, coloque um joinha lá. E aquele sininho, você clica ali para saber toda vez que sai um episódio novo. E se você está ouvindo aí no seu aplicativo, entra lá, faz uma avaliação. Se for 5 estrelas, a gente vai ficar muito feliz. E aí a gente vai ajudar a espalhar
e divulgar essa mensagem, divulgar o podcast. É isso aí. Combinado? Valeu! Um abraço e até mais.